Veja, a esquerda, de fato, usa o discurso da igualdade econômico-social. Só que ela não se define, a esquerda não se define por esse discurso, porque esse discurso, às vezes, é adotado por outras correntes também. Então, como já dizia Aristóteles, você, para achar uma definição, você tem que pegar o gênero próximo e diferença específica. Então, a igualdade, a perspectiva da igualdade não é a diferença específica da esquerda, porque outras correntes também fazem. Vamos ver exatamente qual é a diferença específica. A diferença específica é que a esquerda propõe realizar a igualdade econômico-social através do poder político, através da intervenção do poder político na sociedade, através da intervenção do Estado e de seus órgãos associados na sociedade. Isso significa que, para criar a igualdade econômico-social, tem que se criar uma diferença brutal de poder político. Então, aumenta a diferença de poder político, ao ponto do governante ser onipotente e o cidadão ser totalmente impotente, para poder realizar a igualdade econômico-social. Então, o socialismo, a esquerda em geral, ela procura a centralização do poder para, mediante esse poder centralizado, instaurar a tal da igualdade econômico-social. Acontece que é o seguinte: quando você adquire mais poder político, o poder econômico vem junto necessariamente, porque o poder político, para agir, ele tem que ter os meios econômicos para isso. Então, quer dizer que a realização da igualdade social a partir do poder político cria uma diferença de poder político entre os de cima e os de baixo e cria, junto com ela, uma desigualdade econômico-social maior ainda, como aconteceu em todos os regimes socialistas do mundo. Então, isso é o que define a esquerda. Esta dialética entre igualdade econômico-social e desigualdade política é o que define a esquerda. Se você tentar agora definir a direita, você vai ter algum problema, porque não existe, vamos dizer, uma uniformidade mundial da direita nesse sentido. A direita, não há uma simetria entre direita e esquerda nesse sentido, né? Passa a ser de direita quem a esquerda define como tal. Quer dizer, isso aí Júlio Monnerot já dizia aqui: quem define a direita é a esquerda. A esquerda tem a iniciativa da revolução, então aqueles que se opõem, ela diz que é a reação, que é a direita, etc, etc. Claro que, então, não existe a direita, existe uma infinidade de direitas absolutamente incompatíveis entre si, tá certo? Que não pode sequer formar uma aliança, mas onde existe, nos países e nas circunstâncias onde existe uma direita mais ou menos estabelecida e autoconsciente, como acontece aqui nos Estados Unidos, você pode dizer que a direita aqui nos Estados Unidos, mas não vou generalizar para outras direitas, muito menos para a brasileira. A direita é aquela que aceita um certo coeficiente de desigualdade econômico-social para impedir que aumente a desigualdade de poder político. Essa, pelo menos, é a ideia dela. Então, é isso que realmente acontece.